Shalom, graça e paz, aqui pastor Wagner Muniz, e nós vamos para mais aqui uma pregação, aleluia, glória a Deus, aqui dentro do canal pastor Wagner, a voz que clama. Nós vamos estar aqui explanando a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 29. Vamos estar lendo esse texto que diz assim: e receosos de que fôssemos atirar contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. É Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 29. Glória a Deus. Amados e diletos inscritos nesse canal e ouvintes da palavra do Senhor, temos aqui a palavra de Deus. Esse texto sagrado revela o momento da viagem de Paulo a Roma, quando lançaram 4 âncoras no mar, a fim de que o navio não fosse lançado contra a rocha. A âncora é um dispositivo de ferro ou aço usado para prender as embarcações por um cabo. A âncora foi um dos mais antigos símbolos usados na igreja cristã e acha-se em anéis e monumentos. Usada simbolicamente, a palavra âncora designa tudo aquilo que sustenta a alma em tempos de crise e perturbações. A exemplo das 4 âncoras do navio de Paulo, a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé, são as 4 âncoras da alma, que nos segura firmes e confiante diante das tempestades, do mar bravio e das tribulações deste mundo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a primeira âncora que nós temos que ter na nossa vida é a oração. Sem a oração, meus amados, a gente não vai em lugar nenhum. É por isso que a oração é uma das âncoras que nós temos que ter na nossa vida. A âncora funciona de uma forma oculta nas águas. Quando se agarra e segura na rocha, nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a oração, porque é diante da tempestade da vida que o cristão penetra no mundo invisível através da oração e se agarra em Cristo, é a nossa rocha eterna. Isaías capítulo 26, verso 4. A oração é a primeira âncora que o cristão deve lançar diante da tempestade da vida. No Salmos 50, verso 15, está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Em Jonas, capítulo 2, verso 2, do fundo do mar, Jonas lançou a âncora da oração e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, meus amados irmãos, a oração é uma âncora. Nós temos que se agarrar nessa âncora da oração. Todo cristão, meus amados, ele está na embarcação, que é a igreja, mas nós temos que ter essa âncora que é a âncora da oração. Em Mateus capítulo 14, verso 30 ao 31, quando Pedro estava começando a submergir no mar da Galileia, lançou a âncora da oração e gritou, dizendo: salva-me, Senhor. Prontamente, o Senhor Jesus, estendendo as suas mãos, contou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando a tempestade surgir e vier o medo, lance a âncora da oração e clame por Jesus,
e ele estenderá as suas mãos. Pois bem, meus amados irmãos, que palavra maravilhosa, igreja do Senhor. A primeira âncora, a segunda âncora, amados irmãos, é a palavra de Deus. Todo cristão, ele deve estar preparado com a palavra de Deus. É a segunda âncora, segundo essa mensagem, segundo esse texto a qual nós acabamos de ler. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar um navio. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, se apoiou na palavra de Deus para vencer o tentador. Aleluia! Dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O cristão sempre precisa da âncora da palavra de Deus para se apoiar. Um profissional que apresenta um telejornal é chamado de âncora, devido à credibilidade que oferece aos seus telespectadores. A palavra de Deus é a âncora que fornece a credibilidade aos seus ouvintes. Provérbios, capítulo 30, verso 5. Em Isaías, capítulo 40, no verso 8, está escrito: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, do nosso Deus, permanece eternamente. No Salmo 119, verso 89, está escrito: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus oferece segurança. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela oferece firmeza. É a firmeza do cristão. O cristão tem que viver a palavra. O cristão tem que se apoiar nessa segunda âncora, que é a âncora da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora, meus amados ouvintes, inscritos nesse canal, vamos para a terceira âncora, que é a esperança. Todo cristão, meus amados, ele tem que ter esperança no seu coração. Todo cristão, meus amados irmãos, que tem a âncora da oração e a âncora da palavra, tem que ter a esperança, a terceira âncora, que é a âncora da esperança. Aleluia, glória a Deus. O navio precisa da âncora para segurá-lo na tempestade. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente, a âncora se apoia em algo firme que está além da nossa vida. A esperança é a âncora da alma, que se apoia e mantém o nosso coração firme naquele que está além do véu, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, 18. Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo introduz a sua primeira epístola a Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Então o cristão, meus amados, ele tem que ter a esperança, aleluia, glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 10, Paulo ainda diz: temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Em Colossenses capítulo 1, verso 27, Paulo afirma: Deus quis dar a conhecer a qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Temos que ter a esperança em Cristo Jesus, e essa esperança, meus amados irmãos, ela só vem em Cristo Jesus, e essa esperança, ela brota através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Então a terceira âncora da nossa mensagem nesta palavra é a âncora da esperança. Agora nós vamos para a quarta âncora desta palavra, meus amados irmãos, é a âncora da fé. De acordo com alguns entendidos no assunto, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em um alto mar. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a fé.
Pois se a nossa fé, mesmo que pequena, for suficiente como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas, a ponto de transportar montes. Mateus capítulo 17, verso 20. De acordo com Joseph Hall, uma grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7, o apóstolo Pedro afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro. Então, meus amados irmãos, nesta mensagem, a nossa quarta âncora é a fé. Se você perder a fé, meus amados irmãos, você perdeu tudo na sua vida. Se você perder a fé, você perde a direção do seu barco. Se você perder a sua fé, você perde a direção da sua vida, da sua família, da sua casa. Então não perca a fé em Cristo, não perca a fé em Deus. De acordo com W.H. Scholl, a fé é a alma segura por uma âncora. Em Hebreus capítulo 11, o escritor sagrado afirma: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em 1 Coríntios 13:3 está escrito: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Das três, porém, maior é o amor. De acordo com o apóstolo Tiago, a fé acompanhada pelas obras, forma o verdadeiro amor, Tiago 2,14. Então, meus amados irmãos, as 4 âncoras do nosso navio, aleluia, glória a Deus, as 4 âncoras, glória a Jesus, do nosso navio cristão, da nossa caminhada cristã, é a oração. Primeiro a oração, depois, em segundo lugar, a âncora da palavra de Deus, em terceiro lugar, a âncora da esperança, em quarto lugar, a âncora da fé. Que você venha usar essas 4 âncoras, que você venha ter na sua vida essas âncoras, glória a Jesus, aleluia, para você ficar firme na presença de Deus, para você ficar, glória a Jesus, aleluia, um cristão cheio da graça e do poder e da unção do Espírito Santo na presença de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Recebe essa palavra no seu coração. Amém e amém, Jesus.